dedicar tempo ao Senhor. Tiro 6 conclusões para nós, caso você tenha se perdido durante a mensagem de hoje. A primeira delas, a ferramenta para conhecer a Deus e ter a sabedoria de Deus é o conhecimento da palavra. Mas não é só o conhecimento frio de abrir e ler de Gênesis a Apocalipse. É você abrir a Bíblia na sua casa, não como um ritual e que você pega sempre com pressa, mas é ter prazer de parar um momento do seu dia, abrir a sua Bíblia e antes de começar a ler, orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu tenho uma sabedoria humana limitada, pequena, falha, mas eu sei que o Senhor pode abrir os meus olhos para ver infinitamente mais. Então revela-te a mim para que eu cresça em humildade, em submissão ao Senhor, para que eu cresça em comunhão com o Senhor nesse momento. Eu sou carente do Senhor, ó Deus. Uma das formas mais eficazes de nos aproximarmos de Deus é o conhecimento da palavra dele, mais conhecimento em humildade e submissão. Abra sua Bíblia, ora antes de começar a sua leitura. Pede ao Senhor que abra seus olhos. Peça ao Senhor que constranja o seu coração, para que ele não te incomode do seu pecado só aqui dentro, mas dentro da sua casa também. Na simplicidade de pai e filho, sentado na mesa, ele te corrija e te ensine, para que ele te faça capaz de ensinar e corrigir a outros também, para que nós possamos crescer todos juntos. Segunda, quando eu digo para os irmãos que é necessário nós orarmos antes de lermos a Bíblia, quando você pega o livro de Salmos, quem compunha os Salmos, na sua grande maioria, são cânticos. Quem compunha os Salmos eram homens que eram altamente instruídos na lei, tinham um conhecimento muito grande, tinham acesso, tinham capacidade de conhecer a lei. E o salmista, no Salmo 119, verso 18, diz assim, mesmo tendo muito conhecimento, diz assim: abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Se você pegar a sua Bíblia e ler ela como se fosse qualquer literatura, você vai passar pelos versículos e eles não vão dizer nada ao seu coração. A palavra de Deus é a boca de Deus, a revelação máxima de Deus para nós está aqui dentro. Encare a sua Bíblia com humildade, amor e submissão, para que Cristo verdadeiramente fale ao seu coração. Terceira, pastor, então quer dizer que se eu ler a minha Bíblia com devoção, com dedicação, com humildade, eu vou ser o mais iluminado de todos os irmãos que está aqui, o que está em posição de ser considerado um referencial para a igreja? Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Existem coisas que o Senhor vai abrir o seu entendimento dentro da sua casa, sentado na mesa com você, e vai te ensinar, mas Ele vai te ensinar para a saúde da sua fé, não para que você seja ou pense ser um referencial. Deixa eu te dar uma notícia triste, você não vai descobrir nenhuma revelação que Ele já não tenha dado a Pedro, Tiago, Paulo, João, não vai. Porque a Bíblia fechou em Apocalipse. O máximo que eu e você vamos conseguir é entender o que está aqui. E às vezes a nossa limitação a nossa mentalidade é tão reduzida que a gente passa os olhos e não entende. Então o que vai acontecer com você na sala da sua casa é o Senhor alimentar a sua fé para a saúde da sua espiritualidade e a conversão do seu coração. Mas não vai te fazer um referencial para a igreja o mais iluminado de todos. Terceira, outra pergunta. É possível que eu então, ao ler tanto a palavra de Deus, e estudar tanto a palavra de Deus, é possível que eu chegue num momento onde eu não preciso mais congregar? Eu já sei mais do que o pastor que vai estar lá pregando, eu não preciso congregar, eu não preciso ir para a igreja mais. Efésios capítulo 4, verso 11 ao 13. Ele, o Senhor, designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Se você um dia chegar no ponto de não ter mais nada para aprender, vem, porque nós precisamos de pessoas para ensinar. E aí o Senhor prova se de fato você sabe. Aí o Senhor de fato prova se você realmente não precisa aprender mais alguma coisa. Mas nenhum de nós está isento do congregar, da necessidade de ser pastoreado e apacentado, corrigido, exortado e ensinado. E a última pergunta, então, é só eu ler? Eu vou chegar em casa à noite, vou pegar minha Bíblia, vou jogar ela para o alto assim em cima da cama, onde cair eu vou abrir e vou ler, e eu vou fazer assim a minha espiritualidade, mas eu vou orar antes, pastor. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Procurem apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Para de fazer do seu devocional igual uma galinha que cisca aqui, cisca ali. Construa a sua espiritualidade. Maneje bem a palavra. Entenda o que os livros dizem. Para de pular. Hoje eu vou dar uma ciscada aqui, vou dar uma beliscadinha em Isaías, depois em Salmos, depois em Mateus. Não, hoje eu vou para Apocalipse. Não. Tenha constância na sua leitura.
Conselho de Paulo para Timóteo: apresente-se a Deus como um obreiro aprovado. O que é um obreiro aprovado? Que não tem do que se envergonhar. Como é que eu faço para me apresentar a Deus sem ter do que me envergonhar, sem ter nenhum pecado que me escravize? Eu sou preso nesse pecado, eu sou escravo desse pecado. Então eu sou aprovado pelo Senhor se eu não tenho nenhuma prisão com o pecado. Sempre seremos pecadores arrependidos. Mas se tem algum pecado que te escraviza em específico, nós ainda não estamos como obreiros aprovados. Pastor, já não tenho nenhum pecado em específico que me escraviza. Agora, basta a mim e a você manusearmos bem a palavra. Dedicação, humildade, submissão e um coração quebrantado. Amém? Vamos colocar de pé e orar ao Senhor.